Escolhe, pois, a vida. Permite se pôr a vida de alguém absolutamente incapacitado de defesa, tratando-se com questão de saúde pública. A vida não é nenhum que está encerrado, não tem como ver. Chega para abrir porta de entrada e começar uma nova porta para instituir outras situações de possibilidade de abortamento, porque me parece esse é o caminho que está bem nitidamente. Eu estou aqui a convite do meu amigo Heitor, da Associação de Vítimas contra a Violência, vim da Bahia especificamente para esse debate aqui na terra do senador. Eu quero dizer que quando eu fui deputado federal na Câmara, por 8 anos, eu tive a honra de ser autor do Estatuto do Nascituro, que está tramitando na Câmara já há 6 anos. Eu só quero aqui falar, não em meu nome, estou muito contente com essa audiência, parabenizar o senador pela ousadia de propor uma iniciativa tão complexa, que é rever um Código Penal que mexe com toda a sociedade brasileira, atual e futura. Mas quero dizer que o senador tem uma responsabilidade nesse momento mais do que histórica. Porque estamos falando aqui, como disse agora há pouco, de um ser, como está ali, é esse ser aqui, que ao completar 12 semanas, porque em 1940 não tinha embriologia no mundo, não tinha fetologia, não tinha genética, não tínhamos o DNA, não tínhamos nenhum dos avanços científicos. Não é questão religiosa, é questão científica. Então, como está redigido no anteprojeto, significa a legalização do aborto. E essa é a criatura mais indefesa da sociedade, que ela está aqui formada. Cérebro, aqui eu estou falando de 12 semanas. Na minha mão está uma criatura com 12 semanas, com cérebro, rins, fígado, coração, pulmão, sistema nervoso. E hoje, se uma criança nascer de parto prematuro, com menos de 5 meses, em 1940 estava morta, impossível com 6, 7 meses. Hoje, nasce e sobrevive com total segurança e total saúde. Então, senador, nós estamos aqui, a maioria eu percebi, viemos aqui por esse assunto. É grave o que está ali, isso tem que ser retirado. Não podemos nunca permitir que o Brasil legalize o aborto, que é o assassinato de uma criança indefesa. Muito obrigado. Gostaria apenas de contribuir, dizendo aí que, diante de tudo que o senhor falou aqui, eu sou aí irmão de uma menina que hoje tem 36 anos e que na época foram pedidos para que minha mãe abortasse porque ela era uma mulher separada e não teria como sustentar essa criança. Essa menina hoje é major da PM do estado de Mato Grosso, da Polícia Militar do estado de Mato Grosso. Sou ainda irmão de uma filha adotiva de minha mãe, cuja empregada foi constantemente abordada para que abortasse a criança que ela carregava, porque não sabia quem era o pai, veio de São Paulo para cá, para Mato Grosso, e minha mãe falou para ela, não, pode ter o filho que a gente vai sustentar junto. Essa mulher saiu para os garimpos de Mato Grosso, deixou a criança, que hoje é registrado o nome da minha mãe, Iane, que hoje é empresária, tem um restaurante na cidade de Várzea Grande, emprega outras famílias. E ainda gostaria de contribuir dizendo que a minha filha adotiva, Maria Estela, é a 7ª de uma mãe que abortou 6 vezes por falta de condição, mas que esta filha foi salva. E hoje ela tem uma família com avós, com vô, com tios, com tias, com primos e com pai e mãe que a ama muito. Senhor senador Pedro Taques, Vossa Excelência, ao início dessa sessão, disse que justamente essa comissão tem a missão de adequar o Código Penal à Constituição que nós temos recente, a Constituição de 88. O ilustre professor Luiz Regis Prado, a família Prado aí, né, bastante nomeada, né, ele define em direito penal que é a proteção dos bens mais importantes e necessários para a própria sobrevivência da sociedade.
E este bem maior que nós temos na sociedade chama-se vida. E a nossa Constituição diz que o direito à vida é inviolável. E a Constituição entende por vida que ela começa na concepção e termina no seu tempo natural. O que eu gostaria de colocar e perguntar é: esta comissão, ela concebe a vida desta forma, desde sua concepção até o seu fim natural, porque assim estaria adequando o Código de Direito Penal à nossa Constituição de 88. A vida prevalece. Sou o Padre Reginaldo, sou sacerdote aqui da Arquidiocese de Cuiabá, trabalho numa casa de formação para sacerdotes e atuo aqui na nossa Arquidiocese com grande alegria. Fiquei muito feliz em participar, estou muito feliz em participar desse momento e ouvir a fala de todos os que palestrantes colocaram, e o senhor iniciou colocando a questão de que precisam ser 3 vozes ouvidas para se estabelecerem leis, né? Técnicos, o cidadão e os representantes dos cidadãos. E nós estamos aqui num grande número de cidadãos, graças a Deus foi colocado, porque exatamente há uma preocupação nesse documento, no código, de questões que dizem respeito à vida humana, né? Questão do aborto, que está aqui sendo amplamente falado, questão da eutanásia, questão da redução da idade, né, para 12 anos, para prática da sexualidade, entre outras questões muito sérias e que estão sendo tratadas e querem se tornar leis a partir, pelo que entendi, do código aqui. Então nós estamos aqui para exatamente fazer isso, expressar aquilo que é a opinião da população, majoritariamente população brasileira, que entendemos que, por exemplo, essa questão do aborto, a legalização do aborto até a 12ª semana, se trata de uma questão dentro de um código penal que quer penalizar crimes e está dentro do código legalizando um crime, porque é a supressão de uma vida humana, inocente, indefesa, né, em vista de outras questões. E permitir o aborto seria permitir, então, um ato de violência mortal, uma agressão, um assassinato, que, portanto, é um crime. E eu acho que, se nós formos fazer uma pesquisa na população brasileira, fazer um referendo, nós veremos que talvez mais de 90% da população é contra esse crime. Portanto, nos assusta a possibilidade disso entrar no código. E estamos aqui com a perspectiva muito positiva em relação ao Senhor, em relação a essa comissão, de não permitir que isso aconteça. Aqui nós estamos com a população matogrossense, cuiabanos, né, que estamos aqui para expressar essa realidade, essa nossa preocupação, e depositar nas suas mãos, depositar nas mãos dessa comissão, essa alta responsabilidade de não permitir que este tipo de coisa aconteça aqui no Brasil. Porque se nós formos omissos, se nós não atacarmos, não lutarmos com afinco com relação a essas realidades, a história irá nos cobrar destes atos irresponsáveis, criminosos, hediondos, que são essas realidades. Eu gostaria então de expressar aqui na minha voz, a voz de tantos que estão aqui, e de tantos brasileiros e cuiabanos e matogrossenses, que estamos todos juntos, unidos, em prol da vida. Somos a favor da vida, somos contra o aborto e contra todos os crimes que atacam a dignidade da vida humana. Obrigado. Eu fiz algumas anotações também, aqui, assim como nosso amigo desembargador Rui, para mim não me perder, tá? Eu quero aqui, senador, depois eu vou levar e entregar para o senhor, trouxe esse presente para o senhor. Sabe por quê? Porque aqui é o senhor. Aqui é o senhor com 10 a 12 semanas. E eu estendo também que aqui está todos nós com 10 a 12 semanas, porque somos basicamente iguais. Com tudo que somos hoje, estamos aqui desse tamanhozinho. Cabe na palma da mão. Então, eu trouxe para presentear o senhor. E aqui, o senhor iniciou falando de homicídio simples. Um dos pontos colocados pelo senhor. Aí então,
matar um ser humano indefeso, o que é? Com todo o conhecimento que o Senhor tem, não é possível concordar que se aceite essa tragédia. O Senhor disse aí no final que o Senhor não pode se posicionar, porque o Senhor não pode infringir os pensamentos dos amigos, né? Acho que não. O Senhor tem um compromisso comigo. Eu não sei com os outros, mas comigo o Senhor tem, porque eu votei no Senhor. Eu não ia falar isso, mas vou falar. Eu ia votar no Abicalil, mas por causa daquela manifestação, não por causa do partido dele, mas por causa dele, mas por causa daquela manifestação que houve, que ele é a favor do aborto, ela é a favor do aborto, eu votei no Senhor. E aí, é inadmissível, desculpa aqui os erros, que eu estou meio tremendo aqui. Tenho facilidade de falar em público, mas estou tremendo aqui hoje, porque o assunto é importante. Eu concordo com aquele primeiro senhor, desculpe, não lembro o nome dele, que ele falou que precisa ter, o primeiro, que o senhor falou que precisa ter pelo menos umas 20 audiências. Concordo com o senhor, tem que ter mesmo. É inadmissível que um senador do nível do senhor, no qual eu fico muito feliz por tê-lo, como senhor que abraça Dom Milton no Vinde Verde, que acena a bandeirinha do movimento sacerdotal mariano, vai deixar que essa tragédia adentre a nossa nação, que é terra de Santa Cruz. Que o Senhor esteve conosco, eu estava lá, sentado, ao lado de Padre Paulo Ricardo, uma sumidade. O Senhor também, e ao lado do coordenador nacional da Renovação Carismática do Ministério de Fé e Política. O Senhor estava lá. Santa Rita. Santa Rita. É inadmissível que o Senhor deixe que isso aconteça. O procurador falou... Pode aplaudir, gente. Está fraco demais. O procurador falou da melhor conduta da nossa capital. Isso é lindo. Agora eu quero pedir ao senador que o senhor estenda essa conduta que já vem fazendo, o senhor já vem fazendo, em proteger as crianças não nascidas. E aqui eu vou até aí levar esse presente para o senhor. Boa noite a todos, boa noite. A consideração que eu faço, de certa forma, é uma crítica minha, como compatibilizar, levando em consideração o princípio da proporcionalidade que foi falado aqui também na Constituição, esse crime da homofobia com o princípio da liberdade religiosa. No seguinte sentido, assim, você criminalizar uma conduta dessa, e conseguir compatibilizar as igrejas ou as outras religiões, porque nós somos o Brasil é um país laico, e chegar um padre, um sacerdote, um pastor, chegar e comentar alguma coisa seja contrária, como que ficaria isso? Sendo que é um princípio da liberdade religiosa que é tão grande quanto a própria dignidade da pessoa humana também, né? Ele fez referência que o Estado é laico. Existem 3 espécies de relações entre o Estado e a Igreja. Estado aqui como sociedade politicamente organizada e a Igreja. 3 espécies. Uma primeira espécie que é chamada de fusão entre o Estado e a Igreja. A fusão revela os Estados que são confessionais. É o que o Vaticano é um Estado. Aliás, na quinta-feira agora, o Senado aprovou o nome do embaixador do Brasil que funcionará no Vaticano. O Papa é um chefe de Estado. Aí existe a fusão entre o Estado e a Igreja, isso existe na Arábia Saudita, isso existe no Irã. Existe esse ponto. Segunda espécie de relação entre o Estado e a Igreja, né, é a união entre o Estado e a Igreja. No Brasil existia isso até 1891,
quando houve a separação do Estado e a Igreja. Até 1891 existia o Instituto do Padroado no Brasil e nós tínhamos na Constituição que a religião oficial era católica apostólica romana, o que existe hoje na Argentina, o que existe hoje na Espanha, União. A partir de 1891 ocorreu a chamada secularização do Estado, separação entre o Estado e a Igreja a partir de 1891. Isto não significa que a nossa Constituição ela não trate das relações entre o Estado e a Igreja. Ela faz isso no artigo 19, inciso 1, das relações do Estado e da Igreja. Isso não significa que a nossa Constituição ela não fala em Deus. A Constituição, no preâmbulo, ela fala em Deus. Deus aí como um eu superior que está para a terra, assim como a alma está para o corpo. Está prevista lá no preâmbulo da nossa Constituição. Apesar disso, o artigo 5º, inciso 6º da Constituição fala a respeito da liberdade de consciência, da liberdade de crença e da liberdade de culto. Liberdade de consciência. O cidadão pode ser cético. Ele não acredita em nada. Absolutamente nada. A Constituição garante que ele seja um cético. Ele não acredita na paz, não acredita na amizade, não acredita em absolutamente nada. Ele é um cético. Liberdade de consciência. A Constituição garante a ele, se ele desejar professar uma religião, religião aí no sentido etimológico de religar a Deus, ele pode professar uma crença. Aí ele é crente. A Constituição garante essa liberdade de consciência, liberdade de crença. E ele pode não professar uma crença. Ele pode não ter uma religião, ele ser ateu. Ou ele pode ter acreditar em Deus e não ter religião. Ele é um agnóstico no sentido etimológico do termo. A Constituição garante isso lá no artigo 5º, inciso 6º. Se ele é crente, ele acredita em Deus. Ele tem uma religião, algo que o liga a Deus. E a religião e a Constituição garante a liberdade de culto. Culto é a exteriorização de uma crença, é a materialização de uma crença. Por exemplo, paz e bem os senhores. Os franciscanos, eles têm aquela forma de vestir própria, não é isso? Isto faz parte do seu culto. Tá? E se ele tem uma crença, ele tem alguns dogmas. Dogma no sentido de entender que isso é verdade. Então ele tem o direito constitucional, sim, de se manifestar. Esse é o primeiro ponto. Aí eu não estou falando sobre qualquer espécie de religião. Tá? Ele tem o direito constitucional de manifestar, exteriorizar o que ele entende como verdade de sua crença. Agora, eu tenho absoluta certeza que nenhum religioso, se você tem uma religião, você tem algo que o liga a Deus, você tem algo de semelhante a Deus dentro de você. Se você tem algo de semelhante a Deus dentro de você, você tem algo de bom dentro de você. E quem tem algo de bom dentro de você não quer matar ninguém, não quer ofender a integridade de ninguém. Aliás, quando a Constituição fala em direitos fundamentais, se você for buscar lá na origem dos direitos fundamentais, surge com o cristianismo, quando se fala que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Se ele é feito à imagem e semelhança de Deus, ele tem algo de bom dentro dele. Algo de bom. Aí nós poderíamos entrar nas discussões a respeito se ele nasce bom ou não. Se ele tem o chamado livre-arbítrio ou não. É uma outra discussão que poderíamos fazer em outro momento. O que eu quero dizer com isso, não estou fundamentando em nenhuma religião. Estou fundamentando na Constituição. Na Constituição. Muito bem. Na Constituição. A Constituição garante a liberdade de consciência, a liberdade de crença, a liberdade de culto. E como liberdade de culto garante a exteriorização, o dogma, a verdade desta crença. Você tem sim o direito constitucional de se manifestar. Tem o direito de se manifestar. Agora, ao lado disso, se você tem dentro de você algo de Deus, você não deseja mal a quem quer que seja. Daí, o signo da Constituição, o símbolo da Constituição é a tolerância. O direito fundamental de ser diferente. O direito de olhar o outro com os olhos do outro. Isso significa tolerância. E com esta tolerância, nós estamos construindo o que se trata. Eu agradeço o seu voto. Não votou no Abicalil. Não votou no Abicalil. Tá? Eu não quero aí discutir o seu voto. Mas eu quero discutir o direito fundamental que o senhor tem de escolher. Escolher. Isso significa liberdade, autodeterminação. O senhor tem o direito de escolher. O senhor não ia votar em mim,
votou em mim. Eu quero lhe agradecer, eu tenho certeza, que eu não estou lhe envergonhando no Senado da República. O direito à vida, o direito de existir, é desde a concepção ou desde o instante em que o espermatozoide fecunda o óvulo no fenômeno da nidação, criando o zigoto? Nós temos que debater isso. Mas a Constituição protege a vida. Eu defendo a vida. E eu defendo a vida. O direito de existir. O direito de existir. Agora, o debate precisa ser feito como nós estamos fazendo aqui. Um debate democrático. Mas a Constituição defende o direito à vida. Existiriam limites a isso? Ou isso seria absoluto? É um tema que nós estamos debatendo. Eu defendo e vou defender no meu relatório. Meu relatório será público daqui a 20, 30 dias. Público. Eu defendo o direito à vida. E eu tenho certeza, senhores, tenho certeza que a incumbência que foi ofertada, ela só é ofertada a quem pode carregá-la. Dentre, como já foi falado anteriormente, né, que a maioria das mulheres que procuram aborto não são mulheres, não são como a gente imagina, jovens solteiras e que não tem como criar a criança, né? Mas sim, a maioria são mulheres casadas procurando o aborto. E dentre tantos casos, tantos atendimentos e pelos mais diversos motivos, né? Jovens com medo da família ficar sabendo, porque o namorado abandonou, ou questão financeira, ou então até mesmo casais que são famílias tradicionais e não querem que ir na cidade, né, todos fiquem sabendo, casais que simplesmente não querem mais um filho, e dentre esses casos, eu cito um como exemplo, né, um casal que já tinha 2 filhos, ou 2 meninos, e tinham acabado de reformar a casa e descobriram uma nova gravidez não planejada. Só que eles queriam abortar simplesmente pelo fato de que não queriam reformar a casa novamente, já que já tinha feito um quarto para cada menino, e como que ia ter que mexer na casa de novo para fazer mais um quarto para a criança que ia nascer. E só que depois, né, de acompanhamentos, eles resolveram ter a criança e descobriram que era uma menina, e o casal ficou muito feliz, os meninos também ficaram muito felizes, que sempre quiseram ter uma irmãzinha. E o casal, depois disso, foi inclusive comprar um enxoval em Miami, ou seja, o problema não era questão financeira, né? Pra gente ver como que é uma discrepância tão grande, né? Muitas vezes pensam, não, é por questão financeira que não vai ter, mas não. Foram comprar um enxoval em Miami, esse é um dos casos. Mas além desse, tantos outros que, depois que resolvem ter a criança, independente do motivo, né, que estavam procurando aborto e resolvem ter criança, sempre a mesma coisa, sempre dizem: muito obrigado, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Ainda bem que encontrei você, foi um anjo, foi a melhor coisa e estou muito feliz. Então, de todos esses que resolveram ter a criança, não ouvi nenhum caso que depois falou: arrependi, eu devia ter feito o aborto. Não, pelo contrário, todos dizem que foi a melhor coisa que aconteceu. E em relação a esse caso, né, desse casal, né, que queria abortar e depois foram até comprar um enxoval em Miami. Então, nessa situação, a gente pode ver aqui o que estão considerando as crianças hoje. Estão considerando como se fosse um objeto descartável. Fica grávida, não quer, simplesmente aborta, não vai fazer diferença nenhuma. Então, diante dessa reforma, né, no Código Penal, para a gente estar colocando isso, a vida que é um bem precioso, a criança que é o futuro do país, como essa criança está sendo considerada um objeto descartável. Aqui o senhor chegou a falar sobre Deus, falou sobre a liberdade religiosa, mas talvez tem pontos que o povo não conhece. Nós vivemos já uma ditadura gay. Eu digo ditadura gay porque não tem nada a ver com o homossexual em si. Falando de uma ditadura. As pessoas já agem como se já existisse uma lei sobre homofobia. E agora imagina quando ela existir. E eu quero dizer, se eu diz Deus, toda pessoa ligada a Deus é bom. Então não vai querer o mal, não vai querer ter os pejorativos e querer o mal do outro. Concordo. E porque ele é ligado a Deus, ele pensa no pecado e na salvação da alma. Então como? Eu não quero falar de religião, mas eu tenho que entender a cabeça de quem crê em Deus, pensa em pecado. Pense em céu, pense em inferno. Quando eu disse... Sim, mas pense, eu vou ter que falar isso para o meu filho.
E eu sei que hoje eu tenho um material aqui fotográfico no meu telefone sobre o material de educação que hoje é distribuído no Brasil, falando sobre identidade de gênero. Já se começa uma ditadura gay no Brasil e ninguém está vendo, que começa a ensinar para as crianças, aos 4, 5, 6 anos de idade, que a genitália é uma coisa e a identidade sexual é outra. Ele cresce masculino, cresce, ou ela feminina, porque ela tem a genitália, mas ela só vai decidir a identidade sexual na adolescência, quando ela tiver um certo, experimentar algumas coisas, e aí ela vai poder decidir se ela quer ser homem, ou ele, ela, tanto faz, homem ou mulher. Isso já está acontecendo, porque eu tenho vários materiais didáticos fotográficos que mostram que isso acontece no Brasil. Então nós iremos entrar numa ditadura gay. E todos vocês aqui que querem proteger a família tradicional, serão vocês condenados. Por quê? Eu não vou poder ensinar para o meu filho que papai, mamãe, é certo. 2 homens não, 2 mulheres não. Porque eu quero ensinar isso para o meu filho. Eu quero ensinar isso para o meu filho sem sofrer pena. Porque, por exemplo, onde foi aprovado na Espanha, um bispo, um padre, desculpa, na Sexta-feira Santa, estava falando sobre os pecados, e ele teve que, no ano de 2012, inteiro, desde a Sexta-feira Santa, entrar em julgamentos após julgamentos, porque ele disse que a sodomia era um pecado grave, que clamava aos céus, e que era um pecado gravíssimo, que levava as almas ao inferno. Pense bem, os padres vão falar isso nas igrejas, e eles serão, então, como está no Código Penal, eles serão criminosos. E aí? Não, é muito fácil de distorcer, o senhor sabe muito bem disso. Por isso eu digo, se liberar um crime para falar que todo aquele que disser que 2 homens estão errados por motivos religiosos, abertamente em público, e não somente, eu estou falando porque eu não quero falar só o padre na igreja, eu quero falar abertamente na escola, eu quero falar abertamente para o meu filho. E eu sei que se hoje a ditadura gay já fala isso, imagina quando eles tiverem a lei. E eu garanto que a lei consegue distorcer bastante coisa quando eles quiserem colocar pessoas incômodas na cadeia. Porque hoje existe todo um sistema que está indo contra a família tradicional. É só vocês verem as músicas, só vocês verem a promiscuidade, só para você ver toda a sociedade. Existe uma luta contra a família tradicional. E é isso que o Código está contemplando, o quê? A liberdade para a depravação. E agora, eu não quero discriminar, amo os homossexuais no sentido que é uma pessoa, mas eu não posso nunca aceitar a conduta de vida dele. Eu tenho o direito de falar isso para o meu filho. E agora, com essa lei, eu me tornarei criminoso. Com essa minha fala, eu já seria criminoso. O senhor sabe disso? Fabiano, eu defendo o seu direito de se manifestar, respeito toda a sua posição, mas com ela eu não concordo. O código não chega, o projeto não fala isso. Quem está na comissão? Quem está na comissão? Dos 11 senadores, o senador Magno Malta. Senador Magno Malta. Me permita só terminar o meu raciocínio. O senador Magno Malta está na comissão. Dos 11 senadores que estão na comissão, este é um ponto principal que nós sabemos que suscitará debates que nós estamos conversando sobre ele. O senhor pode ficar absolutamente tranquilo. Só um minutinho, amigo. Deixa eu só terminar meu raciocínio. O senhor pode ficar absolutamente tranquilo. O que o senhor disse, essa interpretação que o senhor está dando, não é a interpretação da lei. Agora, interpretar... O senhor poderia interpretá-la para mim, então? Eu posso interpretar o senhor. Ficaria melhor, para todo mundo também entender. Eu só queria tomar a questão, que eu acho que nós não devemos defender a família tradicional. Nós devemos defender a família formada pelo amor e pelo respeito. É isso que tem que ser a base da família. Não é a questão da tradicionalidade. Por favor, senhora, para que todos possam ouvir. Só um minutinho, amigos. Amigos, me permitam o seguinte. Me permitam o seguinte. Eu fiz referência, esse tema é um dos mais importantes do Código. Nós temos sim que debatê-lo, sim. Agora, nós temos que debatê-lo sob o símbolo da tolerância. Tolerância.
o senhor pudesse interpretar Sim, para nós o que... eu vou interpretar ao senhor, se o senhor me permitir. O senhor me permite interpretar? Por favor. Interpretar significa retirar das entranhas. Retirar das entranhas. O senhor sabe disso, que até um determinado momento histórico existiam pessoas que matavam animais, eram religiosos, para retirar das entranhas desses animais o seu futuro. Você vai ganhar uma guerra, você vai ter um filho. Retirar das entranhas. Isso está lá no Velho Testamento. Isso é interpretar. Em um determinado momento, interpretar é retirar sentido. Hoje, a interpretação não é só retirar sentido. Ela é dar sentido àquilo que está ali. Dar sentido. E você dá sentido tendo em conta duas posições. O seu determinismo histórico, de onde o senhor vem, o que o senhor é, a sua história de vida. E tendo em conta o seu inconsciente, uma força que existe dentro do senhor. Isso é na técnica jurídica. O senhor pode concordar ou não. Isso é interpretar. Eu vou interpretar o que está escrito aqui. A Constituição da República garante a liberdade religiosa. Ao garantir a liberdade religiosa, garante que você defenda os dogmas, as verdades de sua religião. Esse é um ponto. Agora, a Constituição estabelece a tolerância. A tolerância. A Constituição permite sim, que você possa professar a sua crença e defender o que você entende. O senhor afirmar que o que o senhor disse aqui, o senhor estaria criminalizado, o senhor vai me desculpar, mas não é... Qual é a fronteira? A fronteira. Qual é a fronteira? Olha o que o meu amigo está pensando, está perguntando. Eu não tenho aqui a sapiência divina. Eu não tenho a verdade absoluta. Aliás, medo, eu não tenho medo. Eu não tenho mais tempo para ter medo, amigo. Eu não tenho mais tempo para ter medo. Nós temos que fazer um código. Agora, se o senhor tem esta verdade absoluta, o senhor deve ser um ser especial. Eu não tenho. Por isso nós estamos fazendo um debate como esse. E a comissão vai fazer debate como esse, conforme determina a Constituição e as regras. Esse entendimento que o senhor deu aí a respeito do que está escrito aqui, eu não concordo com ele. Eu respeito sua posição. Pois não? Senhor, eu quero dizer que está sendo preparado uma ditadura gay. Porque é só ver o material que o governo está distribuindo. Não, eu tenho provas. Eu posso mostrar exatamente agora. Meu amigo, deixa eu só dizer o seguinte. Eu estou conduzindo a audiência, não é o senhor. Eu estou conduzindo. Eu não faço parte do governo. O governo é o governo do PT que está aí. Eu não faço parte do governo. Eu conheço as cartilhas do Ministério da Educação. Eu as conheço. E do Ministério da Saúde, eu as conheço. Todas. Eu tenho certeza que aqui os senhores têm aí, eu as conheço. Nós não estamos discutindo o Ministério da Educação. Eu estou discutindo o Código Penal. O Código Penal. Exatamente, porque só um minutinho. Então você está falando que esse não vai me penalizar. Só um minutinho. É só isso que eu quero saber. Não irá penalizar. Em absoluto. Não mesmo. Em absoluto. Tá bom. Todos estão vendo aqui que não será penalizado aquele que defende a família tradicional. Tudo bem, amigo? É só isso. É isso? O senhor está confortável? Tem mais? Tudo bem, meu amigo? Meu nome é Elber, sou seminarista da Arquidiocese de Cuiabá. Eu queria colocar duas questões. Como que está concebido nesse novo projeto do Código Penal a questão da eutanásia e dos anencéfalos? Porque se a lei protege a vida, então aqui entra o conceito de vida. E se tem um artigo que diz matar alguém é crime, então nós teríamos que especificar que esse alguém não tem cérebro ou não está em coma. Ou então nós teríamos que conduzir a pena de morte uma pessoa que cometeu o crime de não ter cérebro ou de estar em coma. Já que nós temos casos de pessoas que ficaram em coma vários anos e retornaram, como casos de anencéfalos que viveram até 10, 11 anos, né? Então, que diferença que tem um anencéfalo que viveu até os 10 anos de idade para uma pessoa normal que morreu aos 5 anos de idade? Então, como que está concebida na legislação essa questão? E o segundo ponto é sobre a lei de homofobia. Eu não li o projeto, gostaria também de saber como que está colocado nesse projeto, porque quando a gente especifica um caso específico de discriminação, que é o caso da homofobia, a gente deixa de fora outros casos. Por exemplo, existem outras situações que, por motivo de opção pessoal, ou de filosofia de vida, ou de pertencer a algum grupo, a pessoa é discriminada. É o caso da senhora que reclamou que é discriminada pelo fato de defender os animais. Como tem o caso de clérigos que são discriminados por usar batina. Então, se nós vamos colocar uma lei de homofobia, teria que colocar também clerofobia, animaisfobia, sei lá o que de fobia. Então, eu penso que o artigo
a parte que fala sobre discriminação, que ela fosse mais geral. Ou seja, a pessoa, ela não tem que ser discriminada, mas não é só o fato de ser homossexual. Ele é um ser humano, todo mundo tem que ter direito, ter liberdade de escolha. Então, se a pessoa quer ser homossexual, o Estado tem que tutelar esse direito a ela. Agora, o Estado não pode me obrigar a concordar com a ação de uma pessoa. Agora, também não pode me autorizar a discriminá-lo. Se entre em estado terminal, imputável e maior, ao seu pedido para abreviar-lhe sofrimento físico insuportável em razão de doença grave. Esse é o tipo. Quando eu disse, é o crime. Quando eu disse que existe emenda, é para isto ser crime. Entendemos? Ok? Existe emenda, mas existe senador que defende isso. O que nós temos que defende a eutanásia aqui. Isso vai ser mediado lá. O que nós temos que entender é que o Poder Judiciário, ele tem que ser contra-majoritário. O Poder Judiciário, para defender as minorias. O Poder Legislativo, nós temos que ouvir a comunidade, como nós estamos falando e estamos fazendo aqui. Isso é importante que seja adito, tá bom? Meu nome é Fabiane, sou missionária da Igreja Católica, atualmente vivendo em Uganda, na África. E por esse tempo, tive essa graça de poder estar participando com vocês aqui desta audiência. E eu gostaria de saber do senhor senador, qual é o seu posicionamento e como é que se vai haver uma emenda em relação nesse novo Código Penal, porque há um consentimento em relação à redução da minoridade em relação à iniciação à vida sexual, relação sexual, para 12 anos de idade. Eu gostaria de saber se o senhor concorda com isso, se vai defender isso, porque de verdade eu, que represento aqui também, eu acredito que a maioria aqui de uma grande comunidade discordo e acho um absurdo. Discordo e acho um absurdo. E também quero dizer a vocês, assim, é claro que da onde eu estou vivendo, uma realidade de África, é uma outra cultura, é uma outra tradição. Lá não é criminalizado, nós sabemos assim de um grande número de pedofilia, de abuso sexual e da prostituição infantil e assim, inúmeras. E eu sei assim que independente de cultura, é inadmissível aqui no Brasil, em qualquer outra cultura, em qualquer outro país, esse consentimento. Então eu gostaria muito de saber... Já vou responder a senhora. Por favor. Eu tenho uma filha de 15 anos. Eu trago dentro de mim a minha história. Você não concorda com isso? Sim. Essa determinação que a senhora falou, 12 anos, isso já foi mudado aqui. Só para ter absoluta certeza disso. Absoluta certeza disso. Já foi mudado. E foi mudado para? Já foi mudado. Pode ficar tranquilo que não vai piorar. Já foi mudado. Por que não? Fique tranquilo. Fique tranquila que isso já foi mudado. Acabei hoje de denunciar, de fazer uma denúncia do marido da minha irmã, que estava aliciando a minha sobrinha de 11 anos de idade, que agora está com 17, e o irmão dele é delegado e disse para ele não denunciar. Tem que denunciar. Eu denunciei, tá bom, família, tá bom. Denunciar. Eu quero dizer aos senhores que isso já foi mudado, emenda apresentada por senador, ok? Agora... Estará no seu relatório, com certeza? Sim, fiquem tranquilos, tá bom? Próximo aí, amigos. Sim, audiência pública, eu estou absolutamente respeitando a posição de todos. Eu gostaria que a minha fosse respeitada. Não está sendo? Está sendo. Tem emenda de senador, nós vamos estabelecer exatamente o que a sociedade brasileira exige. Tá bom?